Shalom, sou Isabel Silva, com mais um vídeo desse canal, Kadima. Quero trazer hoje algo bem interessante sobre a unção de Saul versus a unção de Davi. Vou começar primeiro a fazer algumas comparações entre eles, tá certo? Em relação à tribo, né? Saul era da tribo de Benjamim e Davi de Judá. Né? No final do vídeo vou trazer algo bem interessante sobre essas tribos, né? Como elas têm a ver com a personalidade de Saul e de Davi, tá certo? E também o ofício de cada um deles. Só peço que fique até o final do vídeo, tá certo? Vamos lá, continuando. Só uma parte da genealogia, né, que eu irei mencionar. Saul, segundo 1 Samuel, capítulo 9 e versículo 1, diz: Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, e Quis, né, gerou a Saul. Davi, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz: E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Já vimos diferença entre eles, né? A genealogia. Quem eram os ascendentes de cada um deles? Davi, em sua ascendência, tem personagens que marcaram a história, né? Como Rute, que era moabita, e Raabe, que era de Jericó. Ambas conheceram o Deus verdadeiro e tiveram suas vidas transformadas pela graça de Deus. Pois só a graça de Deus transforma o homem, e a lei mantém o homem nessa graça. Na ascendência de Saul, até aqui não vejo algum personagem relevante na história, mas vou examinar para ver se porventura existe. Né? No aspecto físico, Saul era moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, né? Sobressaía todo o povo, né? Como mostra o livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Já Davi era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, né? Como também mostra 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Pelo menos na aparência, eles não eram feios, né? Visto que ambos eram belos e formosos. Agora sim, né? Vamos comparar como Saul foi ungido e a maneira como Davi também foi ungido. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 13 diz: Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha. Porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois agora, hoje o achareis. Nos versículos anteriores fala de quando Saul estava à procura das jumentas, né, de seu pai, e resolve ir atrás do homem de Deus para ver se ele poderia dizer onde elas estavam. Né? Aí onde vem esse versículo, né, que uma das moças que saíam a tirar água deram essa informação a Saul sobre a localização do profeta. Agora vamos comparar esse versículo com o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, que diz: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Veja, no caso de Saul, o povo não comeria até que Samuel viesse. Já com Davi, ninguém sentaria à mesa, inclusive o profeta Samuel, antes que Davi viesse. Saul foi ungido com vaso de azeite, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, que diz: Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou-o, e disse: Porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Ou seja, Saul foi o rei segundo o coração do homem. Por isso, vaso de azeite, pois o vaso foi feito por mãos humanas. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Ou seja, Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Por isso que foi ungido com o chifre do azeite, pois o chifre só foi feito por Deus. Vou trazer algo surpreendente sobre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá e como a bênção de Israel influenciou em suas personalidades. Em Gênesis capítulo 49, versículo 9, diz que Judá é um leão. E em Gênesis capítulo 49, versículo 27, diz que Benjamim é lobo. É lobo. Você já começou a associar, né, Davi com o leão e Saul como lobo. Vamos ver como isso está expressa em suas atitudes. Primeiro, em Davi, né? Vamos ler em Gênesis capítulo 49, verso 9, que diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como um leão velho, quem o despertará? Assim como o leão, Davi era forte, corajoso, ousado e destemido. Agora vamos ler em Gênesis capítulo 49, versículo 27, que diz: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à noite, aliás, e à tarde, repartirá o despojo. Assim como o lobo, Saul era orgulhoso e individualista. Quando Saul perseguia Davi, posso pensar de uma forma metafórica, o lobo perseguindo o leão. Vejo essa característica em Saulo, antes de ser o apóstolo Paulo, né, que Saulo é Shaul no hebraico, ou traduzido como Saul. Né? Quando ele, como um lobo, perseguia os cristãos, ovelhas do pastor Jesus. Né? Era como se o apóstolo Paulo, antes, né, do apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele era um lobo, que ele era da tribo de Benjamim, apóstolo Paulo. E perseguia os cristãos, ou seja, a ovelha do pastor Jesus. Percebe como as coisas e a história se encaixam? Vamos ver os ofícios de Davi e Saul. Davi era pastor de ovelhas e tinha sido ungido rei e continuou cuidando de ovelhas. Já Saul cuidava de bois. Mesmo sendo ungido como rei, como mostra em 1 Samuel capítulo 11, versículo 5, diz: E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Será que vem daí a expressão rei do gado? Tô brincando, certo? Tô brincando, né? Vamos voltar. Davi era pastor, mas tinha um coração de ovelha. Ou seja, obediente. Saul tinha um coração de boi, porque era obstinado, desobediente. Saul, lobo, coração de boi, desobediente. Davi, leão, coração de ovelha, obediente. Quando Saul perseguia Davi, era como um lobo perseguindo a ovelha. Mas quando Davi está guerreando, ele era um leão abatendo suas presas. Saul foi ungido como rei e Davi foi ungido rei. Viu a diferença? Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem o sininho, deixem o like, compartilhem, que vai estar na senha abençoe a todos, em nome de Yeshua Mashiach, Shalom.